Como é difícil estar aqui na frente. Bom, como é 10 minutos, vamos correr um pouquinho. A minha viagem, eu acho que começou em 1979, quando eu fui classificado para trabalhar na FUNAI. Desculpa o tremor da voz um pouquinho, mas passa. A partir daí, eu comecei a ter apesar de ter sangue indígena, mas não tinha essa coisa, né, do índio. E na FUNAI eu pude presenciar alguns fatos que me trouxeram mais perto do índio. Depois de 79, algum tempo depois, eu não sei com certeza a data, mas ao ver o índio Galdino, todo mundo conhece a historinha do índio Galdino em Brasília, queimado na praça da 703 no Sul, e queimado por um branco parecido comigo, um pouco mais novo naquela época, me fez sentir um pouco mais do que... Me fez correr atrás do que era um índio. E assim eu fiz. Aproveitei a FUNAI e fui atrás do que era ser índio. Algum tempo depois eu fui convidado na FUNAI, eu trabalhava no arquivo histórico, e lá eu tive acesso a vários documentos que mostravam muito bem o que era ser índio. E um dia eu fui convidado a fazer a documentação de um ritual no Iaualapiti, no Xingu, Mato Grosso, Parque Nacional do Xingu. Tudo muito diferente. Eu pensei que a minha viagem tinha começado quando entrei no ônibus para ir para Canarana, mas essa viagem tinha começado em 1997. Foi quando o índio mexeu comigo, onde o Galdino me provocou. E quando eu lá cheguei, eu pensei com muito medo, eu estava com muito medo, mas eu precisava ir. Eu estava com muito medo e, chegando lá, um pouco diferente da historinha que nós conversamos, mas chegando lá, eu pude ver o quanto e quais as diferenças nós tínhamos. Eu tinha medo de entrar numa aldeia indígena. Será que eles tinham medo que eu estivesse lá? Tinham, sim. Não sabiam o que o Jonas ia fazer lá. Eles não sabiam quem era o Jonas. E, de certa forma, o índio, naquela época, não tinha a FUNAI como aquele aliado. E então a camisa FUNAI, dentro de uma aldeia indígena, dava medo, sim. Mas eu consegui chegar até a veia deles. Consegui chegar até a veia. Não está funcionando o meu slide. E consegui pegar a veia desses índios. E me fiz um deles por algum tempo. Me fiz um deles e consegui a confiança deles. Aos poucos, muito pouco, a primeira viagem foi difícil, a segunda muito mais, mas na terceira viagem aos Camaiurá, eu aprendi o que era ser índio. Fiquei lá 42 dias, longe da família, né, bem perto deles, porque já me conheciam, e aí eu pude ver o que era ser índio. Comer como índio, dormir como índio, né? Mantendo a minha postura de branco, vivendo como índio sem ser um índio. É mole isso. Passando fome, eu saí daqui com 79 quilos, eu saí daqui com 79 quilos, voltei com 61. Comendo apenas o beiju e o peixe. O peixe assado, sem gordura nenhuma, sem sal nenhum. Uma delícia. Hoje eu acho delícia. Mas eu apanhei muito para aprender a comer isso. Bom, mas eu não vim aqui só para contar isso. Eu vim aqui para mostrar
o quanto o índio é diferente da gente? Não. O índio, para ele, bom, a gente sabe que em toda comunidade é preciso que haja, para se formar uma comunidade, é preciso que haja um relacionamento. E nesse relacionamento deles acontece como acontece conosco, o casamento. E esse casamento é interessante. É interessante porque, segundo as leis deles, a criança é prometida à outra. Às vezes, muito antes de nascer, já está prometido ao outro. Isso na filosofia antiga deles. Hoje o branco já meteu a mão lá, os noivos já se conhecem, já se gostam, né? E os pais aceitam o casamento entre duas pessoas que se querem. Né? Até algum tempo atrás era prometido, como lá na colônia. O interessante disso tudo, para manter a lei deles, para manter aquela tradição, a menina é roubada durante a noite, ela é roubada, ninguém vê, a hora que ele vai lá, rouba ela e some com ela. É a primeira noite, a noite de núpcias. Né? Um dia ou dois depois, 2 luas, como eles falam, 2 luas depois, ele volta com a redezinha dele debaixo do braço, de cabeça baixa, a mulher segurando no ombro dele, que aí ela permite e mostra ao pai que está casada. A mão direita no ombro direito dele, no ombro esquerdo dele. E eles entram na maloca, já tem guardado, normalmente a mãe que sempre faz isso, né? Já tem um lugarzinho deles guardado no canto, numa maloca que moram 30 pessoas aproximadamente. E ali ele se instala. Mas em situação, ele vem para morar com o sogro, ele vai trabalhar para o sogro e nunca vai olhar nos olhos do sogro, em respeito, porque ele tomou uma posse que era daquele homem. Então ele nunca vai olhar e nem vai chamar ele pelo nome. Ele vai chamar sempre de meu sogro. E a obediência ao sogro é como se fosse de um filho. Bom, casamento feito, as crianças vêm, né? Vêm as crianças e precisam de educação. Lá não tem creche. Nós temos muitas creches, né? Mas lá não tem creche. Mas só que as mães todas têm os filhos na mesma época. Tem os filhos na mesma época por quê? Primeiro, durante um pouco das mulheres, elas têm remédios para menstruar só durante todo o ano e só não menstrua a época que elas querem ter filhos, que é justamente a época de outubro até março. Tem muita manga para eles é fértil. Então, todas elas são fecundadas na mesma época da chuva, que não trabalham, não tem nada que fazer, então, né, vão trabalhar, né? E as crianças todas nascem na mesma época. Por quê? Nós temos creches, eles não têm. Então, enquanto algumas mulheres saem para trabalhar, outras ficam com os filhos, de todas elas. Enquanto no outro dia as outras vão trabalhar e aquelas que trabalharam ficam com os filhos. E vão se revezando assim. Então, essa brincadeira é feita, se vocês veem que a sociedade já começa aí. Né? A diferença da sociedade deles já começa aí. É a sociedade melhor que tem para se viver, é a deles, é dos índios. Esse que vocês veem é o pai Tacumã, morreu ano passado. E ele era um dos maiores pajés de todo o Xingu. Voltando à sociedade, da educação das crianças, as crianças são educadas desde cedo pelos pais, tios e avós. Os avós mandam mais do que o pai, e o pai manda mais do que a tia. Normal isso, né? Conosco também é assim? O avô só serve para atrapalhar, né? Mas lá é o avô que ensina, a avó que ensina. As crianças, a moça, ela tem todas a educação dada pela mãe. Aprende a fazer a rede, aprende a fazer utensílios de casa, aprende... Bom, tudo. Tudo que a mulher faz, a filha aprende com a mãe.
E é obrigação do pai ensinar o filho homem a pescar, a plantar. O interessante é que nesta sociedade, cada um tem sua função. A mulher, infelizmente, é a que mais trabalha, é a que carrega água, é a que planta mandioca, é a que trata das crianças, e ela tem a maior quantidade de atividades, é a mulher. E o homem, a obrigação dele é cuidar de toda a aldeia, o peixe de todo dia, que eles não compram, eles não têm mercado, então nem tem geladeira. Então, todo dia eles têm que pescar um peixe para a família, todo dia eles têm que fazer o beiju, todo dia eles têm que ralar a mandioca, todo dia eles têm que fazer tudo. Nós vamos ali na padaria, nós vamos ali no açougue, nós vamos ali na verduraria, e assim vai. Já acabou? E eu preciso de um tempinho só para vocês falar dessa sociedade, o quanto ela é importante. A sociedade indígena, ela é inteira. Ela é própria, ela é perfeita. Alguns slides, eu tenho que correr, tenho que correr. Areuawak. Muito obrigado a todos.